Fala galera, vou agora falar aqui pra você sobre como é que você define o seu usuário ideal. A gente chama isso de persona, a gente chama isso de avatar, depende da metodologia que você está utilizando. Mas basicamente, o que é mais importante para uma empresa? Coisa mais importante para um negócio é o cliente, é venda. E para isso você precisa conhecer bem quem é o seu cliente, você precisa entender o que o seu cliente sente, o que ele ouve. Então, para isso, eu já falei disso em outro vídeo aqui, se você está vendo pelo YouTube, ou se você está vendo pelo podcast, também volta lá atrás, tem outro podcast chamado Mapa de Empatia. Eu vou repetir aqui um pouquinho sobre o que é um mapa de empatia e qual a importância de você definir o que é o seu avatar, a sua persona, o seu cliente ideal. Basicamente, o mapa de empatia é um diagramazinho que a gente desenha, em que a gente coloca tudo o que o seu potencial cliente ele sonha, tudo que ele imagina, tudo que ele sente, tudo que ele fala, tudo que ele ouve, tudo que ele vê. Porque o que acontece? Quanto mais você conseguir destrinchar as áreas da vida do seu usuário, melhor você consegue se comunicar com ele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu estava com a minha antiga startup, o Gimbo, o que era o nosso persona, o nosso avatar? Era uma pessoa de entre 14 e 19 anos que sonhava em passar em uma boa universidade, ele queria estudar melhor para passar, para conseguir realizar o sonho de ser juiz, por exemplo, de ser advogado, por exemplo, de ser médico, por exemplo. Então, o que ele ouvia? Que o vestibular é muito difícil, que o Enem é complicado, que a concorrência é muito grande. E o que ele pensava? Pô, eu não tenho condição, eu não tenho tanta grana, eu não estou no melhor colégio, eu não estou me preparando tão bem, eu não estou estudando bastante. E o que ele falava? Ah, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que é difícil demais para mim. E aí, qual era a dor, o sentimento que ele tinha? A dor é que ele achava que não ia conseguir realizar o sonho da vida dele de ser juiz, de ser médico, de ser advogado, de ser engenheiro, de ser, enfim. Então, quando a gente consegue mapear isso, a gente tinha isso mapeado, a gente tinha isso desenhado na parede do nosso escritório. A gente pegou um quadro, desenhou lá, começou a colocar os post-its, a equipe inteira da gente fazia esse trabalho, esse brainstorm pra gente entender melhor o nosso avatar, a nossa persona, e aí a gente ia na parede pra gente saber exatamente quem era com quem a gente tava se comunicando, com quem a gente tava lidando. Por quê? Porque a gente conseguia colocar uma mensagem melhor pra ele. Quando a gente respondia os e-mails daquele cliente, daquele aluno, a gente se comunicava na linguagem dele. Os nossos professores que preparavam as nossas aulas para a nossa plataforma, eles se comunicavam melhor com o nosso aluno, porque ele sabia como é que o aluno pensava, ele sabia como é que deveria abordar o aluno. Então assim, veja como é importante você ter mapeado quais são as dores, quais são os sonhos, quais são as frustrações, quais são os desejos, o que essa pessoa vive, o que ela faz no dia a dia dela. Porque quando você tem essas informações, e você precisa fazer isso no mapa, você precisa fazer isso num quadro, você precisa ter isso visualmente. Isso é ideal, tá? Se você não quiser fazer, não faz também. Se você não quiser... Caramba. Se você não quiser fazer, não faz também. Mas é importante você ter isso desenhado. Então, se você não tem isso desenhado, fica difícil de você conseguir se comunicar da melhor forma. Fica difícil de você falar para aquela pessoa. E assim, não foi da noite pro dia que a gente chegou nesse quadro perfeito. Até porque isso muda, isso varia. Às vezes a sua persona mexe, ela modifica. Quando a gente começou o Gimbo, o Enem não era obrigatório em todas as universidades. Olha só que interessante. Hoje ele praticamente é obrigatório em todas as universidades. Então mudou muito o formato. Antigamente, quando a gente começou, o aluno falava muito de vestibular. Depois, quando a gente transicionou para o Enem, o aluno da gente falava de Enem. Então se a gente não ficar atento a isso, se a gente não trocar esse mapa, se não atualizar ele o tempo todo, a gente fica desatualizado e a gente não consegue conversar com a linguagem que o nosso público fala, com o que ele pensa, com o que ele sente. Então assim, é engraçado que como a gente faz isso muito bem feito, você vai fazer isso também bem feito, a pessoa, quando ela recebe quando ela se comunica com a gente de alguma forma, ela diz assim: poxa, vocês me entendem tão bem. Eu acho impressionante como vocês conseguem entender o que eu sinto. E é esse o objetivo, é o marketing que a gente faz aqui, é o marketing de conexão. Você se conecta com aquela pessoa,
você se conecta com os desejos, com os sonhos dela, para você poder ajudar ela da melhor forma. Então é muito importante você ter mapeado quem é o seu cliente ideal, porque aí você se comunica direito com ele, você fala a mesma língua. E eu posso até estar sendo repetitivo aqui, você pode estar dizendo, caramba, Gerson já falou isso 3 vezes nesse vídeo, nesse episódio. Eu sei, mas é muito importante que você entenda isso. Se eu estou repetindo aqui é porque é essencial que você conheça quem é o seu público. Porque se você não conhece quem é o seu cliente, adivinha o que acontece? Você não faz venda. O cara não baixa seu aplicativo. O cara não compartilha sua plataforma. O cara não se conecta. O cara não interage. Seu negócio não cresce. Esquece sua tecnologia. Pega sua tecnologia e joga no lixo. Beleza, seu negócio ainda sobrevive. Agora, sem o cliente, sua empresa não sobrevive. Sem cliente, nenhuma empresa sobrevive. Tecnologia é secundário. Tecnologia é o que vem depois do cliente. O cliente é o mais importante. O problema do cliente é o mais importante. O que você vai resolver para ele é o mais importante. Como você vai resolver, o que você vai vender, isso aí são outros 500. Mas o mais importante é você entender o cliente, você entregar para ele o que ele precisa, você se comunicar com ele da melhor forma. E para isso você vai usar um mapa de empatia, para isso você vai fazer pesquisa de validação do problema do usuário. Não é apenas colocar pesquisa no Google, sair compartilhando por aí. Isso é bom também, mas você precisa falar com pelo menos 8 pessoas. Tem que validar mais e mais e mais. Eu tô falando 8, mas pode ser 80, pode ser 800, não importa. Você tem que estar sempre conversando com o seu cliente. Sempre aprendendo com ele. Sempre melhorando a sua forma de comunicar. Então é isso aí. Bota pra quebrar. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, se inscreve no canal. Se você gostou desse episódio do podcast, se você está ouvindo aqui no carro agora, se você está ouvindo em algum lugar, para um pouquinho, abre seu celular, vai lá no aplicativo do podcast e deixa lá opinar, deixa um review que faz toda a diferença, fala o que você está achando, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão, é isso aí. Então, a gente se vê amanhã, bota pra quebrar, valeu!